Olá, eu sou Isabel Piscina, sou a professora de Ética Profissional do Questões da Ordem Concursos. Estamos aqui mais uma vez para analisar e resolver mais um bloco de questões pocket. São apenas 2 questões. Questões essas que foram utilizadas recentemente no 37º exame. Exame tranquilo, porém, teve possibilidades de anulação de algumas questões. Porém, vamos aqui começar hoje resolvendo as questões 1 e 2 do exame 37º. Então, estamos aí com a primeira questão, das notificações e dos recursos, que está no artigo 137º do Regulamento Geral da OAB, né? Então, são poucas questões relativas a este artigo. Porém, quando cai, dá muita dúvida, principalmente porque a gente acaba concatenando, pensando que é igualzinho ao processo civil. Então, vamos ter uma atenção aí um pouco maior quanto ao enunciado da questão. Foi instaurado processo disciplinar em face do advogado Nino, tendo em vista possível prática de infração disciplinar. No que se refere às notificações de Nino, no mencionado feito, assinale a afirmativa correta. Letra A. A notificação inicial de Nino para a apresentação de defesa prévia deverá ser feita pessoalmente, de forma preferencial, admitindo-se a notificação por correspondência com aviso de recebimento apenas em hipóteses excepcionais, previstas no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Letra B. Na hipótese de a notificação inicial para apresentação de defesa prévia ser realizada por edital, deve constar do edital apenas o nome completo de Nino, o seu número de inscrição e a menção de que a notificação destina-se à apresentação da defesa prévia no feito disciplinar no prazo legal. Então, nós temos aí que foi instaurado um processo disciplinar contra a conduta do advogado Nino. Porém, a dúvida, o que a questão quer saber de você, como é que é feito quando o advogado não informa, não faz a atualização do seu cadastro, como é que ele vai ser notificado da existência do processo? Lembrando que tem que se tentar todas as formas para encontrar o advogado para que ele consiga apresentar a sua defesa, né? Para garantir o devido processo legal. Então, na letra A está dizendo que a notificação inicial será feita pessoalmente, de forma preferencial, ou seja, tem preferência de ser pessoalmente. E admite-se a correspondência via aviso de recebimento, que a gente chama de AR, apenas em hipótese excepcional. Então, não pode se mandar aviso de recebimento. Tem que ser só em caso excepcional, de acordo com o que está previsto no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. E a letra B vai falar que a notificação inicial, né, ela pode ser realizada por edital, deve constar nesse edital apenas o nome completo de Nino, o seu número de inscrição e a menção de que a notificação destina-se à apresentação da defesa prévia no feito disciplinar. Então, você vai colocar lá no jornal, Nino, advogado tal, inscrito tal, favor apresentar a defesa prévia em relação ao seu processo disciplinar. Vamos lembrar que processo disciplinar, ele ocorre primeiramente em totalmente sigilo.
tá? Ele só vai ser divulgado e será colocado no apontamento do advogado após o julgamento e a declaração do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, tá ok? Então, vamos ver o que diz as assertivas C e D. As notificações realizadas no referido processo disciplinar que foram feitas através de edital, com exceção da notificação inicial, deverão indicar o nome completo de Nino e o advogado constituído para a sua defesa, salvo na hipótese de atuação em causa própria. Letra D, presunção de recebimento das notificações enviadas por correspondência com aviso de recebimento ao endereço residencial ou ao endereço profissional que constam no cadastro de Nino, junto ao Conselho Seccional. A letra C está dizendo que, se for por edital, a notificação, ela deverá apresentar o nome completo de Nino apenas e do seu advogado que foi constituído para a defesa. Só se ele tiver atuação em causa própria, aí não precisará constar o nome do advogado. E a letra D, presume-se que o recebimento das notificações enviadas por correspondência, tendo o aviso de recebimento, ele será entregue no endereço residencial, se assim o Nino colocar no seu cadastro de inscrição lá na OAB, ou no seu endereço profissional, ok? Junto ao conselho seccional ou à subseção que ele está vinculado. Então, vamos ver o que diz o artigo referente à notificação. Então, temos aí, artigo 137-D. Quando um aluno vê artigo 137-D, até arrepia os cabelos. Porém, está lá no finalzinho do regulamento geral, tranquilo, e vai ajudar muito na questão de entender o processo disciplinar em relação às infrações cometidas por advogado na sua conduta profissional. Então, nós temos aí a notificação inicial para apresentação de defesa prévia ou manifestação em processo administrativo perante a OAB deverá ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento enviada para o endereço profissional ou residencial constante do cadastro do Conselho Seccional ou da subseção, completando aqui, né? Parágrafo 1º, incumbe ao advogado manter sempre atualizado o seu endereço residencial e profissional no cadastro do Conselho Seccional, presumindo-se recebida a correspondência enviada para o endereço nele constante. Então, olha aí, no caput deste artigo vai dizer o seguinte, que quando for feita a notificação, ela será enviada via correspondência com aviso de recebimento, ou AR, para o endereço profissional do advogado ou residencial, se ele assim fez no cadastro dele na seccional ou na subseção que ele está inscrito. Agora, incumbe-se, ou seja, é dever do advogado manter esse cadastro atualizado, tá ok? Porque qualquer notificação enviada a ele, presume-se que ele recebeu, já que é o cadastro que está constando o endereço dele. Então, quando for notificado, mesmo que ele não tenha atualizado esse cadastro, a OAB presume que é o endereço correspondente, porque está lá no seu registro, ok? Agora, o parágrafo 3º vai falar o seguinte: quando se tratar de processo disciplinar, a notificação inicial feita através de edital
deverá respeitar o sigilo de que trata o artigo 72º, no seu parágrafo 2º, da Lei 8.906. Que lei é essa? É o Estatuto da Advocacia. Dele não podendo constar qualquer, aqui, ó, não podendo constar qualquer referência de que se trate de matéria disciplinar, ou seja, não pode constar que é envolvendo um processo disciplinar. O que deve constar nesse edital? Constando apenas o nome completo do advogado, nome social, se ele assim tiver, o seu número de inscrição e a observação de que ele deverá comparecer à sede do Conselho Seccional ou da subseção para tratar de assunto de seu interesse. Então, não pode informar que no edital que é para ele apresentar defesa prévia, nem constar nome de advogado, nem nada que ele constituiu para sua defesa, ok? Então, quando há um processo disciplinar, ele tem que ser totalmente, nesse início, sigiloso. Só quem vai ter acesso ao processo são as partes, a defesa e, se extrapolar a esfera da OAB, se envolver uma autoridade judiciária competente, aí sim ele poderá ter acesso ao processo. Então, a priori, a correspondência será enviada via aviso de recebimento, nele será colocado ou o endereço comercial ou profissional do advogado. No caso, presume-se que esse endereço que consta na notificação é o correto, então presume-se que o advogado recebeu essa notificação. Além do mais, né? Lembrando que se for por edital, em hipótese nenhuma pode constar que é para que ele apresente defesa prévia, tá? Deve constar apenas o seguinte: o nome do advogado, o seu número de inscrição e só a informação que ele deverá comparecer à sede para resolver questões do seu interesse, ok? Então, por quê? É tudo em sigilo, de acordo com o que dispõe o artigo 72º, no seu parágrafo 2º, do Estatuto da Advocacia. Então, vamos lá para nós vermos e analisarmos as assertivas da primeira questão do exame 37º. A notificação de Nino para apresentação de defesa prévia deverá ser feita pessoalmente, não é através de correspondência, tá? Então, só aí já nós não precisamos continuar lendo, está errada essa assertiva. Então, a letra A encontra-se errada. Letra B, na hipótese de a notificação inicial para apresentação de defesa prévia ser realizada por edital, deve constar do edital apenas o nome completo de Nino. É apenas o nome completo de Nino? Sim, apenas o nome completo de Nino, aqui está ok. O seu número de inscrição, ok, e a menção que a notificação de que a notificação destina a apresentação de defesa prévia no feito disciplinar no prazo legal. Então, o restante dessa assertiva está incorreto. Então, a letra B também está errada. Passamos para a letra C. Letra C. As notificações realizadas no processo disciplinar que forem feitas através de edital, com exceção da notificação inicial, não tem exceção, então aqui já está errado, né? Deverão indicar o nome completo de Nino e o do advogado constituído.
Não deve falar o motivo da notificação, da comunicação via edital, em hipótese nenhuma, o processo é sigiloso, então, incorreto esta parte da questão também. Então, a assertiva C está errada. Letra D, a presunção de recebimento das notificações enviadas por correspondência com aviso de recebimento ao endereço residencial ou ao endereço profissional que consta o cadastro de Nino, junto ao conselho seccional. Então, a nossa assertiva é letra D. A letra D está correta. Então, a letra D é o nosso gabarito. Letra D. A presunção do recebimento das notificações enviadas por correspondência com aviso de recebimento ao endereço residencial ou ao endereço profissional que constam no cadastro de Nino, junto ao conselho seccional. Então, gabarito é letra D, gabarito que está dando certo. Breve você estará com a sua carteira profissional. Vamos agora à questão 2, nesse bloco Pocket de análise de resolução de questões. Questão 2 do exame 37º. Aqui, como sempre trago para vocês, nós vamos falar sobre da atividade da advocacia. E o foco é do mandato, que está lá no artigo 5º, nos seus parágrafos 1º e 3º do Estatuto da Advocacia da OAB. Estatuto que também é a Lei 8.906 de 94. Temos aí Tereza, contratada, Tereza, a advogada contratada por Karina para representar seus interesses em ação judicial. Decide renunciar ao mandato em 16/2 de 2023. Toda vez que tem data, os alunos não gostam muito. O candidato já fica nervoso, mas é tranquilo. Em 16/2 de 2023, Tereza redige notificação de renúncia e a envia por meio de correspondência com aviso de recebimento a Karina, que recebe em 28/2 de 2023, no dia seguinte, ou seja, no dia 29, né? Karina ajusta com a advogada Fernanda que ela passará a representar seus interesses na ação judicial a partir de então. Mas ainda não assina nova procuração. Considerando esse cenário, sobre o cumprimento de prazo processual, com vencimento em 2/3 de 2023, assinale a afirmativa correta. Então, a data aí, neste caso desse enunciado, vai ser só uma forma para confundi-los. O que vocês têm que saber, quais são os requisitos quando o advogado renuncia ao mandato. Renúncia é um ato exclusivo do advogado. Revogação é um ato do cliente. Então, o que vai dizer a assertiva? É através da assertiva que vocês vão identificar o que realmente a questão está pedindo. A letra A, Tereza deve cumprir o prazo, porque continuará obrigada, durante os 10 dias seguintes, à notificação de renúncia a representar Karina, mesmo que tenha sido substituída antes do término desse prazo.
Letra B, Tereza estará desobrigada do cumprimento do prazo, porque Karina foi notificada da renúncia ao mandato em data anterior ao seu vencimento. Letra C, Fernanda não poderá cumprir o prazo, já que somente poderá postular em juízo fazendo prova do mandato. E letra D, Fernanda poderá cumprir o prazo, já que, afirmando urgência, poderá atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Então, analisando as assertivas aí, vocês veem que nós não vamos precisar em si do que está dispondo aí sobre as datas. A única questão que nós temos é o seguinte, que dia 28/2, a Karina, ela recebe a notificação e no dia 29, ela já contrata outro advogado. No caso em tela aí, a Tereza fica obrigada a continuar no processo, já que a Karina constituiu um novo advogado? E qual seria esse prazo se Karina não tivesse constituído outro advogado? E pegando um gancho no nosso direito processual, se você não apresenta uma procuração no processo, o juiz te dá um prazo para que você apresente, principalmente se você alegar urgência. Então, nós vamos pegar um gancho aí com o nosso direito processual civil, aí, juntando com o que a gente sabe em relação ao mandato de renúncia, o que reabilita, o que habilita a Fernanda a atuar na defesa da Karina. Então, a letra A, ela diz que Tereza deverá cumprir o prazo, porque continuará obrigada, né, durante os 10 dias seguintes. Mas na questão já fala que no dia seguinte a Karina já constituiu nova advogada, que no caso é a Fernanda. Então, neste caso aqui, ela ainda perdura a sua atuação, mesmo que a Fernanda esteja já contratada por Karina. A letra B, ela fica totalmente desobrigada, a Tereza, e aí, porque ela notificou a Karina da renúncia em data anterior ao seu vencimento, tá ok? Fernanda não poderá cumprir o prazo, porque como a Karina não fez uma nova procuração, não deu a ela uma procuração, então ela não vai poder cumprir o prazo, né? Porque sem procuração ela não poderá postular em juízo. E a letra D, a Fernanda poderá cumprir o prazo tranquilamente se ela alegar urgência, porque assim ela pode atuar sem procuração. E o prazo para que obriga ela a apresentar o mandato, um novo mandato, é dentro do prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, né? Então, estas são as assertivas da questão 2 do exame 37º. Vamos ver o que diz o artigo 5º, nos seus parágrafos 1º e 3º. Artigo 5º. O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Então, ele é essencial para que o advogado possa postular em nome do cliente. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. E parágrafo 3º, o advogado que renunciar ao mandato continuará
durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Então, foi o que aconteceu. Assim que a Karina recebeu a notificação da Tereza, ela no dia seguinte, ou seja, no dia 29, ela já constituiu nova advogada, que é a Fernanda. Então, no caso em tela, a Karina automaticamente, quando a Fernanda entra, quando ela é contratada, automaticamente a Fernanda é desligada do processo, ok? E mesmo que não tenha procuração, se a Fernanda alegar urgência para peticionar, para postular em juízo, ela tem sim o direito, ela pode fazer isso, desde que no prazo de 15 dias ela coloque, ela peticione o seu mandato. Se ela não fizer isso, ela terá um prazo ainda de 15 dias a mais, tá bom? Então, prorrogável por 15 dias. Então, a Fernanda, ela vai poder cumprir o prazo, mesmo sem procuração, já que ela poderá alegar urgência, tá? E no caso em tela, assim que a Karina recebeu a notificação, ela constituindo advogado, não precisa da Fernanda ficar obrigada a cumprir esse prazo de 10 dias, tá ok? Então, no caso em tela, a Tereza deixa o processo, a Fernanda assume e não precisa cumprir-se o prazo de 10 dias. Então, vamos analisar as assertivas. A Tereza deve cumprir o prazo porque continuará obrigada? Não. Se a Fernanda já foi constituída como patrocinadora da causa, ou seja, ela vai advogar na defesa da Karina, não precisa. Então, Tereza fica desobrigada. Mas isso não quer dizer que ela não assuma as responsabilidades que, por um acaso, ocorrer durante a sua atuação. Ela fica desobrigada naquele momento de apresentar a defesa naquela ação judicial. Porém, isso não exclui de eventuais responsabilidades. Então, esta aqui, que ela continuará obrigada, não. Ela não estará obrigada, a assertiva A está incorreta. Nem continuo lendo, porque até o restante da assertiva vai fazer com que a gente se confunda, porque ela vem em passos assim, indicando que ela está correta, mas ela está errada. Letra B, Tereza estará desobrigada do cumprimento do prazo porque Karina foi notificado da renúncia ao mandato em data anterior ao seu vencimento. Ela não estaria desobrigada se ela estivesse dentro desse prazo. Então, a letra B está incorreta. Fernanda não poderá cumprir o prazo, já que somente poderá postular em juízo fazendo prova do mandato. Ela pode postular, sim, desde que ela alegue urgência. Então, não invalida a assertiva C está incorreta. Letra D, Fernanda poderá cumprir o prazo, correto, já que, afirmando urgência, correto, poderá atuar sem procuração, ok, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Então, nossa assertiva é letra seca de lei. Então, a assertiva D é a nossa alternativa correta. Então, gabarito, letra D. Fernanda poderá cumprir o prazo, já que, afirmando urgência, poderá atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Letra seca de lei, letra D. Letra D que está dando certo. Continue neste foco de resolvendo, analisando questões.
Mais uma vez, gostaríamos de informá-los que estamos com o estatuto atualizado no canal, aqui no canal do YouTube, assim como no Spotify, como no SoundCloud. Ouça lá o nosso estatuto comentado. Vocês têm a opção de artigo por artigo, blocos maiores de artigo, que vão ajudá-lo a entender um pouquinho sobre o estatuto e ajudá-lo a entender as questões e aplicá-lo quando estiver resolvendo, tá ok? E também lembrando, nosso podcast do artigo 7º A e B foi eleito como um dos mais ouvidos do ano passado. Então, não perca essa chance. Escute os artigos comentados do Questões da Ordem, tá ok? Vamos aguardá-lo no próximo bloco, nosso próximo bloco Pocket.